A gente tinha visto todas aquelas estruturas da célula, né, e na aula passada, e terminamos falando muito dessa questão do sarcômero, então, relaxado, e o sarcômero contraído, né? Vocês podem ver aqui, ó, a formação das pontes cruzadas e o encurtamento do sarcômero. Esse encurtamento, como a gente mostrou, eu cheguei a mostrar essa ilustração para vocês, essa aqui, ó, a cada ponte cruzada, ou seja, aquele movimento do toque de cabeça de miosina no filamento de actina, você tem deslocamento de mais ou menos 10 nanômetros a cada passo. Isso é uma distância absolutamente pequena, né? Ela ocorre em nível molecular mesmo, como vocês estão vendo aqui. O que faz com que o músculo, então, consiga efetivamente contrair? Esse conceito que eu gostaria que vocês não perdessem, tivessem sempre em mente, que esse conceito de ciclagem de ponte cruzada, ou seja, durante a atividade muscular, você tem constantemente a realização e o desfazer de ponte cruzada, uma nova realização e o desfazer de ponte cruzada, nova ponte cruzada, desfazer constantemente, e isso para uma cabeça de miosina. Mas as cabeças de miosina, elas não se acoplam ao filamento de actina simultaneamente, tá? Você tem aí esse desenrolar todo de ciclagem, encurtamento. Na hora que o estímulo nervoso cessa, o cálcio é reabsorvido para as cisternas terminais, então não há mais afinidade química da cabeça da miosina com os receptores no filamento de actina. O filamento de tropomiosina, então, ele recobre os sítios ativos do filamento de actina e se desfaz a contração muscular, tá? Nessa ilustração que eu também já mostrei, eu vou repetir tudo isso de novo. Olha o que a gente tem aqui. Você tem uma junção neuromuscular e esse axônio, o motoneurônio, ele está mandando uma outra ramificação aqui para uma outra junção neuromuscular, como vocês podem estar observando, tá? Notem que não são dois axônios inervando a célula ou a fibra. A fibra é inervada por um axônio apenas. Esse é um conceito fundamental que a gente vai entrar nele agora, que é o conceito de unidade motora, tá? Então, uma fibra é sempre inervada só por um axônio, mas esse axônio pode ter ramificações, tá bom? Olhem aqui, essas vesículas contêm o neurotransmissor, acetilcolina, que na hora da chegada do estímulo elétrico, ou seja, do potencial de ação, libera acetilcolina na fenda sináptica. Essa acetilcolina, ela toca os receptores pós-sinápticos e, havendo intensidade suficiente, ou seja, liberação suficiente de acetilcolina e sensibilidade suficiente nos receptores para acetilcolina, eu tenho então uma transmissão do estímulo nervoso ao longo da fibra e para dentro da fibra, ao longo através do retículo sarcoplasmático e para dentro através dos túbulos transversos, ou túbulos T. Pois bem, vejam aqui agora, o estímulo elétrico, a despolarização, que se propaga com efeito dominó, né? Se uma região despolarizada, ou seja, polarização invertida, ela inverte a polarização imediatamente após dela, à frente dela, mas aquilo que acabou de transmitir a polarização volta a ter a polarização normal, tá? Bomba de sódio e potássio ATP dependente. Pois bem, mas todo o potencial de ação ele termina aqui, ó, na tríade. O que é a tríade? É um túbulo T para duas cisternas terminais adjacentes, uma de cada lado do túbulo T. E o que acontece? Esse túbulo T, ele contém íons de cálcio, tá? Quando o túbulo C não, a cisterna terminal.
tá certo? E aí, quando o estímulo nervoso chega aqui, esses íons de cálcio são liberados no citoplasma, tá? Setinha aqui, acompanha aqui, ó, tá vendo? As bolinhas vermelhas aqui, os íons de cálcio, cálcio 2+, e vão para quê? Para aquela, justamente aquela região ali dos miofilamentos, tá? Se você ampliar, eu tenho aqui então um filamento de miosina, aqui mostrando a haste, a cabeça de uma molécula, e o filamento de tina, com troponina e tropomiosina. A tropomiosina é essa lombriguinha aqui, ó. E a tropomiosina, ela fica em cima dos sítios ativos para o acoplamento da cabeça da fibra muscular. Na hora que o cálcio chega, existe uma repulsa química, digamos assim, né? Na hora que o cálcio chega, isso é eliminado. O sítio ativo fica descoberto, porque a tropomiosina sai de cima dele e ocorre a ponte cruzada. Então, agora se observa que a ponte cruzada é realizada, mas observa que o ângulo entre a cabeça da miosina e a haste da miosina, de cada molécula, ele muda. Então, como se a cabeça da miosina, de fato, remasse aquele miofilamento, tá? Com isso, então, eu tenho um encurtamento. Linha Z de um lado, linha Z de outro lado, tendem a diminuir. Perfeito? Então, agora, nós chegamos a comentar. Beleza, então aí, só um detalhe. Quando o estímulo cessa, esse cálcio é reabsorvido, tá? Um detalhe. Quando do surgimento de fadiga neuromuscular, eu acho que eu comentei isso na aula passada com vocês, quando do surgimento de fadiga neuromuscular, o que eu tenho? Eu tenho a dificuldade do músculo em realizar a tensão que eu preciso para sustentar aquela carga ou para realizar um determinado movimento. Eu cheguei a pincelar por alto aqui os vários sítios, locais possíveis para que essa fadiga neuromuscular ocorra, certo? No entanto, eu gostaria de chamar a atenção para um fator que normalmente é o principal fator, a primeira manifestação, digamos assim, de fadiga neuromuscular quando uma fibra muscular ou um grupo entra em fadiga. Vocês conseguem se lembrar qual que é? Eu acho que comentei na aula passada ou na outra aula, já comentei isso com vocês, que é um aspecto muito interessante. Alguém aí se atreve a fazer algum comentário sobre isso? Não, né? Estou percebendo. É só porque o Sérgio está na sala, está ouvindo, né? Vocês estão com vergonha. Até parece. Todo mundo aqui é desavergonhado, né? Pessoal, é interessante notar que a primeira manifestação de fadiga neuromuscular é que quando você coloca um eletrodo na pele sobre o ventre de um músculo, quando da cessação do estímulo elétrico que faz a musculatura contrair, e depois da cessação, que você aplica o estímulo elétrico nos eletrodos, a musculatura contrai, né? Você não está contraindo voluntariamente, portanto. E depois o estímulo elétrico cessa e você relaxa. A musculatura relaxa. Ao mesmo tempo, você está medindo a atividade elétrica do músculo, com o eletromiograma. A primeira manifestação de fadiga neuromuscular não é nem a dificuldade de gerar tensão, ou de se alcançar a tensão desejada. Mas, quando você retira o estímulo elétrico, o músculo passa a demorar alguns milissegundos a mais para começar a relaxar. Tá? Então, acontece aquilo que nós denominamos de um delay no processo de relaxamento da musculatura. Ok? Então, olha que interessante. Não é nem a dificuldade de realizar a tensão, mas o músculo demora mais a relaxar. E provavelmente isso está associado à limitação, à diminuição
entrada de cálcio nas cisternas terminais, no retículo sarcoplasmático, após o final do estímulo nervoso. Ok? Então, é bem interessante, uma das principais causas de fadiga é justamente o retorno incompleto dos íons de cálcio. Afinal de contas, você tem que estar pensando, quando o músculo começa a fatigar, você está o tempo inteiro liberando, reabsorvendo, liberando, reabsorvendo, liberando, reabsorvendo. Tanto a liberação quanto a reabsorção são processos ativos ATP dependentes. E nesse processo, em algum lugar, passa a acontecer alguma deficiência. E com o cálcio não sendo absorvido de forma completa, eu passo a ter o quê? Eu passo a ter um músculo que não relaxa de forma completa. Né? Interessante. Lembrando que a definição de fadiga neuromuscular que eu coloquei para vocês, e nem todos os autores veem dessa maneira, eu estou tentando discernir os fatores de fornecimento de oxigênio, os fatores metabólicos, por exemplo, acúmulo de íons de hidrogênio, esvaziamento dos estoques de glicogênio intracelular, dos fatores associados à transmissão do potencial de ação e realização ou relaxamento das pontes cruzadas. Então, eu me refiro aqui para vocês, como fadiga neuromuscular, aqueles eventos associados à transmissão de impulso nervoso, geração do impulso e transmissão do impulso nervoso. Tá ok? Só alertando para que em muitos livros de fisiologia, alguns autores usam o termo fisiologia, fadiga neuromuscular, e consideram nessa fadiga todos os fatores periféricos, ou seja, tudo aquilo que acontece na musculatura esquelética. Eu, assim como outros autores, veem como sendo um evento elétrico, tá? Um evento de transmissão, uma questão basicamente iônica. Então, eu queria perguntar para vocês, o que seria, eu dei um exemplo na aula passada de uma condição onde eu teria essa fadiga neuromuscular, inclusive uma mestranda do professor Tales, o professor Sérgio está no grupo de pesquisa. A gente queria avaliar as alterações no padrão da marcha através de uma técnica específica, que é avaliar a entropia do sistema, né? Mas a gente queria ver como que a fadiga interfere na entropia do sistema, ou seja, no padrão do movimento. Mas alguns estudos já tinham visto isso, induzindo os voluntários a uma fadiga muito geral, principalmente a fadiga por esvaziamento de substrato, de glicogênio. E a gente queria uma fadiga que pudesse ser delimitada em termos fisiológicos. Inclusive, nos protocolos até hoje utilizados na literatura, o que a gente tem? A gente tem protocolos de indução de fadiga que são muito gerais, não tem critérios muito corretos. Então, a mestranda do professor Tales me procurou, o Sérgio, e pediu assim, olha, a gente precisa de um protocolo de fadiga, o que a gente faz? Vocês vão fazer fadiga neuromuscular, então? Lembrando que sempre, fadiga é um fenômeno multifatorial. Mas em determinadas condições de exercício, determinados tipos de fadiga predominam. Eles vão ser mais atuantes do que outros. Nós fizemos o seguinte, nós decidimos colocar um indivíduo para fazer exercícios de força, ou seja, exercícios contra uma resistência elevada, que força se produz sempre que se contrai um músculo. Não é? Mas a gente fala exercício de força quando a gente está falando de uma resistência elevada, muito embora não haja uma definição para dizer o que é uma resistência elevada. Tá bom?
E a gente fez da seguinte forma, colocamos os voluntários num aparelho de leg press, eles fariam leg press, né? A extensão, e colocamos o seguinte, séries de 8 repetições máximas. O que são repetições máximas? No caso de 8 repetições, você faz as 8 repetições num ritmo de 1 segundo na fase concêntrica, 1 segundo na fase excêntrica, ou seja, 2 segundos para cada repetição, aproximadamente, né? Mas com uma carga tal que você consegue fazer 8 repetições no máximo e não consegue fazer uma 9ª repetição. Perfeito? Então, essa carga é calculada individualmente para cada voluntário previamente e no dia lá da situação experimental com fadiga neuromuscular, você fazia série, e na primeira série, como isso foi bem calculado, você conseguia fazer a 8ª repetição, muito embora já era uma repetição muito difícil de ser alcançada, porque era o máximo da pessoa. Depois ela descansava 5 minutos, né? Nesses 5 minutos, a ATP recupera todo, fosfocreatina recupera toda ou quase toda, lactato foi removido, íons de hidrogênio foram tamponados, o músculo voltou a ser perfundido de sangue e recebeu oxigênio suficiente, glicogênio praticamente não foi esgotado, depletado, tá? É irrelevante. E aí a pessoa repetia outra série máxima de 8. Depois repetia 8 séries máximas de 8, até que ela não conseguisse realizar nem a 7ª repetição. Tá? Então, na hora que, num determinado momento, ela não conseguia realizar a 8ª, mesmo com descanso, e depois, numa determinada situação, ela não conseguia realizar nem a 7ª. Então, vejam bem, o que causa isso? Muito embora possa haver alguma acidose localizada, porque em 5 minutos você não consegue tirar completamente o ácido dali. Você tem que tamponar esse ácido intracelularmente, tem que tamponar esse ácido extracelularmente, mas provavelmente a acidose não é o grande fator limitante da execução de uma série subsequente, de uma outra série. Ok? Então, é uma falha ou na geração do impulso nervoso, ou no córtex motor, ou na transmissão medular do estímulo nervoso, ou, como vocês estão vendo aqui, ó, na entrega desse estímulo, na transmissão desse estímulo através da junção neuromuscular. Aqui é a junção neuromuscular. Por alguma razão, ou depois, né? A própria formação dos pontos cruzados, liberação e reabsorção de cálcio. Notem, então um evento eminentemente elétrico, muito embora outros fatores possam estar presentes. E foi muito engraçado que eu tinha falado para os pesquisadores, falando o seguinte, olha, seria interessante se eles sairiam dali e iriam para a esteira, então na sala de musculação leg press, a esteira no laboratório, né, para análise do movimento. E eu falei assim, olha, seria interessante se eles fossem de cadeira de roda, para que eles não andassem, porque esse andar pode reativar determinadas unidades motoras, pode dar uma resetada na musculatura, digamos assim. Interessante seria se eles caíssem direto para a esteira. Só que o que aconteceu é que eles precisaram da cadeira de rodas porque a fadiga era tão grande que eles mal conseguiam ficar de pé, que dirá caminhar. Olha que interessante. Ninguém fica nessas condições por acidose. É uma questão de regulação do movimento, uma questão de conseguir recrutar as unidades motoras e depois fazer o movimento bem regulado, ativando
agonistas, sinergistas, antagonistas, ativando uma boa coordenação intramuscular, ou seja, dentro do próprio ventre do músculo, ativando aquilo que precisa mesmo ser ativado ou não, tá? Então, foi muito interessante. Depois eu queria ver os resultados, né? O que deu, no final das contas, que isso eu ainda não vi. Mas foi muito interessante ver como que o protocolo foi eficaz para causar fadiga. E fadiga como? Nesse âmbito, tá? Fadiga neuromuscular. Aonde mais ela pode ocorrer aqui? A gente já tinha comentado, né? Mas eu volto a citar. Eu, por exemplo, toda vez que eu libero acetilcolina, eu tenho a separação, degradação de acetil e colina. Tá? São duas moléculas. Para isso eu preciso de uma enzima chamada acetilcolinesterase. E a acetilcolina toca os receptores pós-sinápticos, esses receptores. O que é que pode haver? Antes disso, quando cessa o estímulo nervoso, potencial de ação, a acetilcolina é reabsorvida para dentro das vesículas e volta a ser acetilcolina. E para isso eu preciso de novo de acetilcolinesterase, que é a enzima. O que pode ocorrer? Primeira coisa, quando eu uso muito a via, muito essa estrutura, eu posso ter um efeito chamado de spilling out, que é um extravasamento de acetilcolina para fora, aqui, para o espaço intersticial, portanto. Tá? Então, eu libero, reabsorvo, libero, reabsorvo, libero, reabsorvo. Mas nessa vaza um pouco. Então, eu posso ter falta de acetilcolina, falta do neurotransmissor, para realmente deflagrar o impulso nervoso e atingir um potencial de ação mínimo, né, um limiar, para que haja a transmissão do potencial de ação. Uma outra questão é que os receptores pós-sinápticos aqui, ó, eles ficam menos sensíveis à acetilcolina com a fadiga. Então, pode ser até que eu tenha acetilcolina, mas ela, mesmo liberada, ela não consegue estimular os receptores pós-sinápticos e inverter o potencial de membrana pós-sináptico. Então, o estímulo vai, mas ele bate lá e não causa nenhum efeito. Alguém fez uma pergunta muito interessante na aula passada, e eu volto a comentar isso aqui. Se eu tiver um exercício muito intenso, eu tenho produção de íons de hidrogênio aqui dentro, né? Ou seja, um ácido. E esses íons de hidrogênio normalmente causam fadiga dentro da fibra muscular. Mas vocês se lembram que os íons de hidrogênio, eles precisam de sair da fibra para entrar na circulação, onde vai ocorrer a maior parte do tamponamento. Quando eu tenho esse extravasamento, primeiro, obviamente, os íons de hidrogênio passam pelos transportadores chamados transportadores MCT, transportadores de monocarboxilase, passam para o espaço intersticial e depois para a corrente sanguínea. No espaço intersticial, eles podem estar próximos à junção neuromuscular. Estando próximos à junção neuromuscular, eles podem inibir a ação, por exemplo, da acetilcolinesterase, que é uma enzima e fica suscetível, então, à regulação de acidose, por exemplo. Tá? Daí, mais uma questão, mais um possível surgimento da fadiga. Eu posso ter alguma limitação na própria transmissão do estímulo nervoso em nível de retículo sarcoplasmático e túbulos T. Afinal de contas, eu tenho bomba de sódio e potássio ATP dependente. Ok? Não seria por falta de ATP, mas seria alguma questão associada à transmissão do estímulo elétrico mesmo. Menos provável. E, finalmente, a liberação inadequada e a reabsorção inadequada de cálcio com o uso contínuo desse processo. Por alguma razão, portanto, o músculo, a fibra muscular, não consegue gerar tensão ou o axônio não consegue, o axônio motor não consegue transmitir
o estímulo nervoso potencial de ação para a fibra muscular. Ok? Então, em termos de eventos periféricos associados à fadiga neuromuscular, que tem a ver com os eventos elétricos, esses são os eventos. Correto? 2 comentários. Dependendo do tipo de exercício, e isso até hoje não se sabe bem como. Você pode ter uma falha em nível cortical do drive, de geração de um drive neural, ou seja, de uma saída neural que consiga recrutar a quantidade adequada ou suficiente de unidades motoras, de fibras musculares. Então, seria o processo cortical. Isso acontece, por exemplo, vou te dar um exemplo. Acontece muito, nós já falamos sobre isso no primeiro bloco da disciplina, acontece muito quando a gente faz exercício muito prolongado, onde glicogênio muscular fica depletado e um subproduto, uma consequência de glicogênio muscular depletado é o uso de proteína para geração de energia, que é sempre pequeno, mas se o exercício for muito prolongado, ele pode ser impactante. E um subproduto do uso da proteína é a formação de íons NH3, ou seja, íons de amônia. E essa amônia pode aumentar no sangue e ela tem a capacidade de perpassar a barreira hematoencefálica e, uma vez entrando no encéfalo, ela compete com um aminoácido chamado triptofano e diminui a produção de um neurotransmissor chamado serotonina, 5-HT, tá? Serotonina. E com isso causa aquilo que nós denominamos de fadiga central, tá? Fadiga central aqui no caso, córtex. E o córtex, quando você produz o drive neural, a saída neural para a produção de qualquer movimento, isso é feito como? Você tem todas as aferências, tudo aquilo que está vindo da periferia, por exemplo, posição, grau de alongamento e tensão nos tendões vindo de fusos intramusculares e órgãos tendinosos de Golgi nos tendões. São só exemplos. A interpretação no córtex dessas informações e a produção de uma resposta motora. Olha quantos aspectos elétricos de integração de estímulos ficam envolvidos nesse processo. Você imagina se eu tenho um neurotransmissor em quantidade deficiente. Eu não consigo interpretar direito os impulsos aferentes, aquilo que está vindo da periferia, né? Tudo aquilo que é sensorial. Eu não consigo interpretar essas informações e não consigo transformá-las adequadamente numa resposta motora adequada. E aí eu tenho uma perda de qualidade do movimento. Estou louco para ver agora o que a mestranda do Tales conseguiu em resposta a esse protocolo de fadiga neuromuscular. Quero. Sérgio está aqui na sala. Cara, eu estou falando, tô nem lembrando que você está aqui. Eu estou falando de você, não estou nem lembrando. O que deu? A entropia aumentou, né? Logo após a fadiga, teve um aumento da entropia e, interessantemente, né, dividiu. Tem uma subanálise que foi feita que separou as pessoas que eram corredores que fazem maior distância, corredores mesmo de pessoas que corriam, mas que tinham atividade primária de musculação, atividade média de força. Tá? Essas pessoas que corriam só, tá? Ela aumentou e ficou aumentada durante o período todo. E naqueles que faziam o exercício típico daquele que levou a fadiga, subiu e caiu, voltou ao normal. Olha só, ele tem um efeito de adaptação. Ou seja, o tipo de atividade que a pessoa realiza
impõe alguma modificação. Claro. E é como eu falo para os alunos, olha só, se você fizer treinamento de força, você pode diminuir o surgimento de fadiga neuromuscular. Isso pode levar à prevenção de lesão. Então, os caras que só corriam e faziam bem treinamento de força, eles tiveram um aumento da entropia e manteram ela aumentada. A publicação está garantida, né? E no outro ela caiu. Ela voltou ao nível basal, mas foi condicionado ao tipo de trabalho que a pessoa já acostumava. Isso não existe na literatura, você sabe, né? Isso não existe. Tenho certeza que não existe. O trabalho de força é bom para... É bom, eu sempre falei. É claro que é, mas eu sempre falei isso. Vocês viram, né, pessoal? Uma aula conjunta aqui, ó. Então, os resultados bem interessantes. Significa também que o protocolo de fadiga foi... Não. Os dois grupos. O protocolo de fadiga causou fadiga, né? Causou fadiga. Isso aí é tranquilo. E uma fadiga como a que a gente queria, né? Uma fadiga com uma causa bem específica. Bem específica, diferente. Tá vendo, pessoal? Excelente. Assim que se cria conhecimento e ciência, né? Vocês estão vendo ao vivo aqui. Tá bom? Mas então é isso. Eu só queria chamar a atenção para vocês dos eventos de geração da fadiga neuromuscular aqui, perifericamente e, obviamente, mencionar. Inclusive, eu queria só comentar com vocês o seguinte. Durante muitas décadas, o processo de transmissão de estímulo nervoso em nível medular, na medula espinhal, foi negligenciado como sendo relevante. Ninguém achava que isso era relevante. E aí, de repente, agora, não é minha área, né? Mas agora tem se dado mais atenção a possíveis eventos na medula para transmissão do estímulo dos potenciais de ação para a realização do movimento. Pode ser que isso volte aí quente nos próximos anos como tema de pesquisa, tá? Mas não há nada que eu saiba no momento que seja muito relevante, não. Eu queria comentar o último comentário que eu queria fazer antes de prosseguir é o seguinte: nós falamos muito dos miofilamentos deslizantes, filamento de miosina, esse aqui, que aqui está em azul claro, e filamento de actina, que na verdade então tem 3 proteínas que o compõem, que seria a troponina e a tropomiosina, né? Agora, a gente nunca pode esquecer, para a gente ter uma compreensão geral das adaptações em nível molecular ao treinamento, por exemplo, treinamento de hipertrofia, treinamento de força, treinamento de flexibilidade, que são essas proteínas estruturais do sarcômero, ou seja, não tem a ver com a geração de tensão diretamente, mas tem a ver com a estrutura do sarcômero. Notem que é o seguinte: toda força gerada, toda tração gerada, ela tem que ser também transmitida. Tá? Pode ser que essas moléculas, essas proteínas, elas não tenham uma atuação direta na geração de tensão, mas elas têm uma atuação na transmissão da tensão gerada. Eu chamo aqui, nessa figura, atenção para essa molinha aqui, ó, que é aquela proteína que eu comentei com vocês, que se chama titina. Ela liga a linha Z ao filamento de miosina. Ela fixa o filamento de miosina à linha Z. E acredita-se que ela seja uma proteína, por exemplo, muito responsiva quando se faz treinamento de flexibilidade, para aumentar a amplitude de movimento. Se tem uma resposta proteica nesse sentido. Na verdade, uma das respostas ao treinamento de flexibilidade é o aumento do trenzinho, ou seja, o aumento do número de vagões do trenzinho, né, que incumprido o trenzinho, ou seja, o aumento do número de sarcômeros em série. Perfeito? Observa aqui também essa proteína alfa-actina na linha Z. Quando você observa a microscopia eletrônica de músculo esquelético pré e pós-exercício, o que você tem? Você tem linhas Z altamente danificadas, né? Esses filamentos deslizantes muito
muito danificados, dependendo do tipo de exercício, e esse dano gera dentre outras coisas, uma resposta inflamatória que faz com que ocorra maior síntese proteica, onde na regeneração do tecido muscular eu tenho então um aumento dessas proteínas todas. Mas lembrando, não apenas aquelas dos miofilamentos contráteis, hipertrofia essa que é denominada hipertrofia miofibrilar, tá? Que é o que de fato vai aumentar a área de secção transversa de cada fibra, logo do músculo como um todo. Tá? Mas eu tenho também uma síntese proteica aumentada dessas proteínas que não participam da geração de tensão diretamente. Tá? Alfa-quitina, titina, desmina, são várias proteínas que são nebulina, que são fundamentais para o arcabouço estrutural de um sarcômero. Correto? Agora, uma última questão que nós comentamos na aula passada, eu quero ver como que ficou para vocês, antes de a gente fazer um pequeno intervalo aí, que é o seguinte, quando eu faço trabalho muscular concêntrico e trabalho muscular excêntrico, espera-se maior dor muscular de início tardio no trabalho excêntrico. Isso tem, por exemplo, é bem interessante, se eu colocar uma pessoa completamente sedentária para pedalar numa intensidade autoselecionada, que a pessoa mesmo escolhe, mas eu falo assim, moderado, tá? E a pessoa pedala 1 hora ou corre 1 hora, quando a pessoa corre 1 hora, a dor muscular de início tardio vai ser muito mais intensa do que quando ela pedala 1 hora. Pode parecer um contrassenso, você pode falar assim, mas a pessoa está muito mais acostumada a andar. Então, andar não é muito diferente de correr, ou seja, é tudo marcha humana. Então, a dor muscular seria maior no ciclismo. Mas, no ciclismo, você quase não tem componente excêntrico do movimento. O componente excêntrico que você tem é sempre de antagonista para regular o movimento. Tá? Enquanto na corrida, você tem aterrissagem no solo, contato contra o solo. Em todo contato com o solo duro, principalmente, você tem a ação excêntrica na musculatura para frear o movimento e regular o movimento. Isso vai terminar causando muito mais dor muscular. Por quê? Alguém consegue tentar pensar no porquê? Alguém se atreve aí? Ninguém? Essa turma está calada, Sérgio. Você tem vergonha de falar? É impressionante. De vez em quando uma ou outra falam aqui, mas a gente tem que cutucar. Se fosse na sala de aula, já dava para cutucar. Agora eles ficam escondidos com a câmera tampada e ninguém fala nada. Então é o seguinte, gente. Olha, você concorda comigo? Existe uma teoria que diz o seguinte. Para realizar um exercício na fase concêntrica, eu preciso de vencer muitas das vezes a força da gravidade. Eu preciso de uma determinada quantidade de fibras musculares para fazer isso, tá? Para gerar uma determinada tensão. E que na fase excêntrica, eu estou cedendo ao movimento, então eu recruto menos unidades motoras. Então, algumas pessoas, elas argumentam que, por diminuir o número de unidades motoras ativas naquele movimento excêntrico, eu tenho uma sobrecarga tensional maior naquelas fibras que continuam sendo recrutadas. Ontem eu conversei com 2 professores de fisiologia sobre isso. Eles falam que sim, esse argumento existe na literatura. Mas eu sinceramente, eu fico me perguntando, seria um pouco um contrassenso se o seu córtex analisasse o número de unidades motoras que eu preciso de recrutar para realizar um determinado movimento
e desligar as unidades motoras que, dessa maneira, sobrecarregasse as outras. Entende? Assim, eu pessoalmente tenho um pouco de dificuldade de acompanhar esse raciocínio. E a gente não pode esquecer que nesse processo de trabalho muscular excêntrico, dois fatores são muito importantes. Um fator é muito importante. Eu posso ter, por exemplo, trabalho excêntrico como num treinamento de força, quer dizer, você contrai e você relaxa. Você contrai e você relaxa. E esse relaxamento é lento. Agora, você pode ter um trabalho excêntrico, por exemplo, de passada, de toque no chão. E essa fase excêntrica é uma contração rápida. Então, pode ser que os mecanismos sejam também um pouco diferentes. Uma outra questão, no entanto, que eu queria comentar com vocês, que eu acredito que essa seja mais importante, é o seguinte. Quando tem um trabalho muscular concêntrico, tem a aproximação das linhas Z através da realização de pontes cruzadas. Quando eu tenho um trabalho muscular excêntrico, eu tenho o quê? Eu tenho sarcômeros que, mesmo com a ponte cruzada, eu tenho uma distensão desse sarcômero. Então, provavelmente, essa força externa diferente, exercida, mecânica, né, exercida sobre os diferentes sarcômeros, que é meio que contra as leis da física, eu tenho geração de tensão, mas mesmo assim eu tenho afastamento. Pode ser que por causa disso, então, eu tenha mais dano em nível molecular, mais dano em nível de linha Z, nas proteínas estruturais das linhas Z, e com isso, então, mais dor muscular de início tardio. Ok? Beleza. Professor. Oi, Luísa. Por que essa dor vai ser tardia e não no momento do exercício? Eu não entendi muito bem ainda. Porque o que causa essa dor é um processo inflamatório. Tá? Naquele momento, eu tenho simplesmente a perda, se eu tiver fadiga, a perda da capacidade de gerar tensão. Mas eu não sinto dor imediatamente porque a inflamação demora algumas horas. O seu corpo primeiro percebe que houve uma alteração estrutural. O sistema imune reage à produção de substâncias pró-inflamatórias e a partir de determinado número de horas é que eu vou ter prostaglandina, histamina, edema, calor na região e dor. Tá? Então, na hora que você apalpa a musculatura, você sente dor. Na hora que você se mexe, você sente dor. Uma dor o quê? Uma dor que te lembra, te remete a uma dor de inflamação. Tá? Não é aquela dor de queimação, de acidose, quando você sobe 3 lances de escada correndo, que você chega lá em cima com a perna queimando por acidose. É diferente. Ou você está com a perna pesada por esvaziamento, esgotamento de reserva intramuscular de glicogênio, que é outro fator. É um tipo de dor completamente diferente, que é uma dor de inflamação. Acredita-se, no entanto, que essa inflamação, se for num grau moderado, é uma inflamação benéfica porque esse processo todo estimula a síntese de proteína. Que proteínas? Proteínas estruturais, dentro do sarcômero, proteínas dos filamentos contráteis e tudo mais. Respondido? Respondido. Obrigada, professor. De nada. Bom, pessoal, vou fazer uma coisa. No meu relógio aqui, são 2h38. Então, vamos dar 12 minutos, 12h50 a gente volta, tá bom? Vocês esticam a perna, tomem uma água aí e a gente continua com o tema. Carol, pode pausar a gravação aí, tá bom? Tudo ou nada, quando uma unidade motora, uma fibra muscular, ela é despolarizada, eu tenho ou uma contração completa, total,
ou não tem contração nenhuma, tá? Mas se contrai, contrai totalmente. E o que faz com que eu aumente a tensão que o músculo está gerando naquele momento? Posso carregar um peso leve, um peso médio, um peso elevado ou uma carga máxima. No peso leve eu tenho um número pequeno de fibras musculares ativadas, que vai aumentando, 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 até que eu tenho um número máximo de unidades motoras ativadas, ou de fibras musculares ativadas. Tá? Para que eu realize minha força máxima, eu preciso do recrutamento voluntário do maior número possível de unidades motoras. O que, diga-se de passagem, é impossível em condições normais. Por quê? Porque quando eu adiciono voluntariamente, vou adicionando unidades motoras voluntariamente, num determinado momento, eu tenho um estímulo inibitório que não me permite adicionar mais unidades motoras àquele movimento. Provavelmente o mecanismo de defesa é regido pelos órgãos tendinosos de Golgi. Significa, presentes no tendão, eles percebem o grau de tensão, não de distensão, isso é muito importante, tá? Porque tendão não foi feito para ser distendido, mas para suportar tensão. Eles têm uma certa elasticidade, né? Mas é a percepção de tensão. E com isso tenho o envio por via reflexa de estímulos inibitórios para a medula, de forma a, mesmo que no córtex tente recrutar novas unidades motoras, eu tenho um bloqueio desse efeito e não consigo adicionar. Ok? Só conseguiria fazer isso experimentalmente com a aplicação de estímulos elétricos, o que muitas vezes é um processo chamado de twitch interpolation, ou contração evocada, e que às vezes experimentalmente é até bastante doloroso, tá? Então, não é algo muito comum de ser feito, não. Agora, o que acontece com a unidade motora e a lei do tudo ou nada? Se, quando uma fibra contrai, ela ou contrai tudo ou nada, se eu contraio um maior número de unidades motoras, eu tenho, portanto, uma tensão maior gerada, tá? Ou um maior número de fibras, maior tensão gerada. A unidade motora seria composta por cada motoneurônio, cada neurônio, portanto, axônio motor, e todas as fibras que são inervadas por ele. Tá certo? Sendo assim, eu tenho unidades motoras grandes, unidades motoras pequenas. Músculos que precisam de gerar muita tensão, vaso lateral, por exemplo, gastrocnêmio. Eu tenho uma predominância de unidades motoras grandes. Quando eu recruto uma unidade motora, eu estou recrutando um número grande de fibras musculares. Agora, músculo do globo ocular. Eu tenho geração de tensão pequena e uma geração muito precisa desse movimento. Significa, então, que eu tenho o quê? Unidades motoras pequenas. Tá? Normalmente, as unidades motoras grandes são fibras de contração rápida e as unidades motoras pequenas são fibras de contração lenta, porque ficam o tempo inteiro ativas. Mas há exceções, obviamente, para isso. Então, na lei do tudo ou nada, um axônio recruta e ou recruta totalmente ou não recruta. Agora, se um axônio pode ter até centenas de fibras musculares sendo inervadas por ele, compondo aquela unidade motora, um conceito fundamental é de que cada fibra muscular só é inervada por um motoneurônio. De forma que, seria uma analogia mais ou menos assim, olha, vocês só têm um professor de fisiologia do exercício e eu tenho vários alunos de fisiologia do exercício. Significa o quê? Quando eu falo, vai ter prova, todos os meus alunos fazem a prova.
Vai começar a aula? Todo mundo começa a aula. Eu comando e vocês respondem. Mas vocês só respondem a mim. Se tiver um outro motoneurônio, ou seja, se tiver um outro professor e fala assim, vai começar a aula de fisiologia, vocês não fazem nada. Ele não é o motoneurônio de vocês. Significa o quê? Isso, para regulação do movimento, é algo absolutamente determinante. Juntando o conceito de unidade motora e o conceito e a lei do tudo ou nada. E para que eu aumente a tensão num determinado músculo, existe o famoso princípio, aqui é a mesma coisa, uma ilustração de outra unidade motora, né? Existe o conceito o princípio do tamanho. O que é o princípio do tamanho? Eu tenho um esforço leve, moderado ou pesado. Aqui, na verdade, seria tensão, tá? E o número de unidades motoras ativadas, como vocês estão vendo aqui. Quando eu aumento a tensão nesse domínio leve, eu tenho o recrutamento aumentando de poucas unidades motoras. Quanto maior a tensão fica, mais unidades motoras eu tenho, tá? Agora, quando nós vemos os tipos de fibra muscular, aqui tipo 1, tipo 2A, tipo 2B ou 2X, nós temos que no exercício leve ou cargas leves requerem um número menor de unidades motoras e as unidades motoras que são recrutadas são as fibras do tipo 1, ou seja, as fibras aeróbicas, resistentes, vermelhas, oxidativas. Quanto maior a tensão, ou seja, quanto maior a necessidade de unidades motoras, mais eu começo a adicionar também fibras do tipo primeiro 2A e só perto da carga máxima que eu começo a adicionar naquele movimento as fibras do tipo 2B ou 2X, são as fibras glicolíticas brancas puras, pouco resistentes, mas capazes de gerarem muita tensão. Ok? Isso vai ter uma aplicação muito interessante, principalmente depois quando a gente for falar sobre exercício na terceira idade, processo de envelhecimento, perda de massa e de força muscular, mas eu não vou falar sobre isso aqui agora, não. Vamos primeiro à caracterização histológica desses tipos de fibra muscular. Eu estou colocando aqui basicamente dois tipos, tá? As fibras de contração rápida, dois grandes tipos. Contração rápida e fibras de contração lenta. As rápidas, como naquela figura que a gente acabou de ver, seriam as 2A e 2B ou 2X. E a lenta são as tipo 1. Então vamos lá. Lenta. Tamanho do motoneurônio, em termos de espessura. Eu tenho que os motoneurônios de fibra de contração lenta são menores e os de fibra de contração rápida são maiores. Por quê? Porque numa fibra de contração rápida eu preciso de uma alta velocidade de condução nervosa, de estímulo nervoso. Para isso, o axônio tem que ser mais grosso. Quando eu não tenho uma necessidade de estímulo nervoso tão rápido, eu posso me permitir a ter fibras de contração mais baixas. Limiar de recrutamento, tá? Ou seja, eu preciso de atingir uma determinada voltagem, na verdade, em milivolts, não é? De inversão da polarização nos receptores pós-sinápticos para que eu tenha a geração de um potencial de ação. E para isso, eu preciso de, no caso de uma fibra de contração lenta, um baixo limiar de recrutamento. Significa que com uma inversão de polarização pequena, eu já consigo disparar um potencial de ação. Em compensação, é muito mais difícil eu disparar um potencial de ação para uma fibra rápida. Perfeito? As unidades motoras, como eu acabei de falar, as lentas normalmente são menores, as rápidas são maiores. Maiores em que sentido? Em número de fibras musculares por unidade motora. Fibra rápida, como o próprio nome já diz, ela tem contração rápida. Fibra lenta, contração lenta.
o tipo de miosina e a atividade da miosina ATPase, que é a enzima que fica na cabeça da miosina responsável pela quebra de ATP. Rápido e maior. Mais baixo, menor e mais baixo, tá? Então, tipo de miosina menor, uma cadeia menor de miosina, mais lenta, quero dizer, né, na hora da geração da ponte cruzada, e aqui mais rápida. Tamanho de retículo sarcoplasmático não importa, a afinidade da troponina ao cálcio, ou seja, que permite a realização de ponte cruzada, ela é alta, aqui maior na fibra de contração rápida, né? A força, a tensão gerada, olha que importante, olha. A fibra de contração rápida, ela não é só mais rápida, ela gera mais tensão também. E diga-se de passagem, as fibras rápidas, elas já são mais espessas do que as fibras lentas, tá? Então, por exemplo, vocês percebam que tem gente que tem mais facilidade de hipertrofiar. Uma das causas disso é a distribuição de tipo de fibra. A fibra mais rápida, ela é maior, mais rápida, mas maior no sentido de grossura, tá? Mais rápida, mas ela também, quando estimulada, quando treinada, ela hipertrofia mais do que uma fibra lenta, uma fibra tipo 1. Então, muitos dos efeitos de hipertrofia de um determinado programa de treinamento não são qualidades do programa porque hipertrofia mais ou menos, são as características genéticas do indivíduo, que já nascem com aquela distribuição de tipo de fibra muscular. E a distribuição de tipos não é alterada pelo treinamento. E por que não é alterada? Porque o treinamento não altera o tamanho do motoneurônio, tá? Nem a velocidade de condução do motoneurônio. Então, se eu faço isso in vitro, ou seja, eu isolo a fibra muscular, estimulo ela eletricamente in vitro, aí sim eu coloco um estímulo elétrico diferente e eu transformo um tipo de fibra em outro. Mas isso não acontece, essa transformação, essa mudança de tipo de nervo, de motoneurônio, não ocorre em vivo. Por isso, eu não transformo fibras lentas em rápidas ou rápidas em lentas. O que acontece é que existem vários subtipos. E aí, dentro dos subtipos, eu posso ter algum tipo de transformação. Eu vou mostrar isso mais tarde. Mas um tipo clássico lento e um tipo clássico rápido, eles não são alteráveis com nenhum tipo de atividade, tá? Por causa das características do motoneurônio. Fatigabilidade. Claro, as fibras lentas são muito fatigáveis e as rápidas, as fibras rápidas são fatigáveis e as lentas são muito resistentes às fadigas, né? Tempo de relaxamento também, rápido nas rápidas, baixo nas lentas. Reservas, a capacidade enzimática glicolítica, nós falamos muito disso, capacidade de se atingir um alto fluxo glicolítico com uma formação pronunciada de íons de hidrogênio e de lactato. Sendo assim, eu tenho uma fibra rápida que produz muito lactato, produz muito hidrogênio, e uma fibra lenta que nem tanto. Reservas de glicogênio são moderadas nas lentas e altas nas rápidas. Aqui então a capacidade aeróbica, né? Alta nas lentas e baixa nas rápidas. Um fator fundamental, olha, mioglobina. Mioglobina é aquele pigmento, aquela proteína globular com um radical M, ou seja, um radical de ferro, responsável por reter as moléculas de oxigênio. Então, quanto mais mioglobina há numa fibra muscular, mais oxigênio aquela fibra é capaz de reter também. Tá? Então, é baixo nas fibras rápidas
e é alto nas fibras lentas. Capacidade aeróbica, ou atividade enzimática aeróbica, baixo nas rápidas, claro, e alto nas lentas. Densidade capilar, o quão vascularizada ou quão emaranhada é uma rede capilar na região da fibra. Ela é altamente vascularizada, altamente capilarizada nas fibras lentas, e a capilarização é mais baixa nas fibras rápidas. Faz sentido, porque as fibras lentas são as fibras que têm maior demanda por oxigênio, ao contrário das fibras rápidas. Tá? E densidade mitocondrial, mesma coisa. Mais baixa nas fibras rápidas e maior, muito maior nas fibras lentas. Da mesma forma, as reservas de triglicerídeos, ou seja, reservas de gordura intramuscular, que eu falei com um aspecto importantíssimo, fundamental já na aula passada, maior nas fibras lentas, claro, porque vão usar mais gordura, e menor nas fibras rápidas, porque vão usar menos gordura, vão ter um metabolismo de carboidratos muito mais, um metabolismo de carboidrato mais bem treinado. Então, assim, ó, vocês vejam, quando a carga ela é baixa, eu tenho um sendo que as unidades classicamente rápidas, as glicolíticas, brancas, são as 2B ou 2X, elas só são recrutadas em alta tensão. Tá? Isso tem uma implicação muito interessante. Por quê? Quando nós falamos de envelhecimento, um processo muito típico do envelhecimento é a perda de massa muscular, tanto em homens quanto em mulheres. E essa perda de massa muscular acontece não apenas por atrofia, por desuso, mas acontece um fenômeno muito interessante que é chamado de desnervação das unidades motoras. O que é desnervação das unidades motoras? É quando o tempo inteiro durante a nossa vida a gente tem... Olha só, o Sérgio está conversando com isso. 1790. Olha, os meus alunos vão saber das finanças do CTE. Coloca na entrada. Isso é interessante para a gente que elimina a necessidade de pessoa. Porque ele dispara. É esse aqui. Esse aqui é o outro. Quanto que é esse? 3.000. Peraí. Eu recebi outra proposta de 3.000. Bom, aí, o que acontece? A desnervação, que é a degeneração de junção neuromuscular. Ele apita ou não joga. E essa degeneração de junção neuromuscular, ela... A vantagem é que se tiver sobrando dinheiro, você pode, para justificar para a universidade, que não tem pessoal para ficar medindo. A não ser que você estabeleça. Só terminar esse conceito. Está sobrando dinheiro aí, hein, professor? Um dos critérios. Ó, os alunos estão falando que está sobrando dinheiro aqui, tá? Eles estão sabendo, estão ouvindo das finanças do CTE. Todo mundo parou de ouvir a minha aula, está todo mundo vendo. É a compra de um equipamento que mede a sua temperatura automaticamente, sem precisar de alguém medir. Ah, tá vendo? Certo? E logo depois de ser aprovado, ele joga algo em você, se não aprovado, ele começa a pintar para te mandar embora. Falei que está sobrando dinheiro. Jogar álcool em fogo, tá vendo? Alta tecnologia aqui no CTE. Investe em bolsa pra gente também. Hã? Investe em bolsa pra gente também. Pode ser bolsa, pode ser lanchinho. Aqui tem bolsa Por aí. Vou fazer reunião pensando nas bolsas aí. Aqueles que tiram em biomecânica e fisiologia... Tem boas chances, né? Tem boas chances de ter bolsa aqui. Tem boas chances. Deixa comigo então, bora. Vou ganhar a bolsa? É só isso que precisa?
Então a aula hoje vai até às 6 da tarde. Vamos lá. Motivação, né? 4h30 você termina. Não, 4h30 tem não. A aula está quase acabando aqui também. Então, só terminar esse conceito, pessoal. Olha só aqui, ó. Essa desnervação ocorre pela falta de renovação das junções neuromusculares, de placa motora. Tá? E essa falta de renovação, ela se dá, claro, também pelo processo de envelhecimento, mas por desuso. E o que acontece? Imagina o seguinte, quando você vê um senhorzinho, uma senhora carregando um pezinho lá alto, o que você faz? Uma pessoa educada, você fala assim, posso te ajudar? A gente tende a proteger o idoso de não carregar carga alta, não é isso? Quanto mais idoso, menos carga a pessoa tende a carregar no cotidiano. Significa o quê? De acordo com esse gráfico aqui, ó, menos as pessoas espontaneamente ativam unidades tipo 2B. Então, ocorre com o processo de envelhecimento uma desnervação, uma degeneração muito pronunciada de unidades motoras, de junções neuromusculares de fibras rápidas, de fibras 2B. Então, aquela placa motora não é regenerada, aquela unidade motora ou aquela fibra muscular, ela fica desnervada, ou seja, não há mais inervação nela, e ela então vai atrofiar e desaparecer. Por exemplo, existe uma redução no número total de unidades motoras entre os anos adultos jovens e a idade avançada, que pode chegar a 40%. Ou seja, a redução de 40% do número de motoneurônios por causa de desnervação, por causa de desuso. E como que você, por exemplo, como fisioterapeuta, pode se contrapor a isso? Ou tentando levar as pessoas com as quais você trabalha a realizar uma tensão maior, exercício com mais carga, obviamente depois de todo um processo de evolução da carga para que a pessoa consiga realizar esse exercício sem nenhuma lesão musculoesquelética, por exemplo, algum aspecto circulatório limitante, ou então através de uma tensão moderada, mas sustentada. Por quê? Quando eu sustento uma tensão, quando eu realizo uma tensão moderada, eu ainda não estou utilizando significativamente fibras tipo 2B. Mas quando ela é sustentada, ou seja, ela demora mais tempo, ocorre a fadiga das fibras recrutadas e automaticamente o sistema nervoso recruta as unidades motoras que ainda estavam em repouso. Então eu passo a ter uma participação maior de fibras tipo 2B. Então fica a dica para evitar desnervação, logo perda de massa muscular, logo perda de força muscular no processo de envelhecimento, um fenômeno muito prevalente na idade mais avançada, acima dos 75, 80 anos de idade, essa desnervação. Então, fazer exercício com alta tensão e fazer exercício com tensão moderada, mas mais sustentado, para que você ative esse tipo de fibra. Caso contrário, vai se perder muito. Lembrando que a perda de força nessa idade implica em perda de equilíbrio, que implica em queda, que implica em acamamento e que implica em morte. Tá? Então, não é um aspecto distante da realidade da população idosa. Aspecto fundamental de aplicação e se vocês fossem fazer uma prova presencial, isso seria uma das perguntas da prova. Vamos ver, né, Sérgio? Quem quiser bolsa, eu acho que a gente pode dar uma provinha. Tem que dar uma prova. Tem que dar uma provinha, né? Mas tem que passar com A. Claro. Subentende-se, né? Subentende-se. Bom, aqui, ó, só para finalizar, pessoal, como eu disse, eu tenho basicamente dois grandes tipos, né, de fibra, os dois extremos. Peraí, aqui. As fibras tipo 1, ou as fibras lentas, vermelhas, oxidativas, resistentes à fadiga, etc. E as fibras tipo 2B ou 2X, depende do autor, a nomenclatura, que são as fibras
glicolíticas, brancas, rápidas, hipertrofiáveis, mas pouco resistentes à fadiga. Também é um grande tipo a 2A. Então, 1, 2A e 2X ou 2B. São os grandes tipos de fibra. Tá? Mas vejam que eu tenho tipo 1C, tipo 2C, tipo 2A, tipo 2AX. Então, são subtipos. Em termos de classificação por resistência, ou classificação por capacidade de gerar força, eu tenho essas pirâmides invertidas aqui. Ó. A fibra tipo 1, lenta, é muito resistente, gera pouca força. A fibra tipo 2X é pouco resistente, mas gera muita força. Eu tenho esse espectro todo aqui, ó, funcional. Tá? Não existe um passar marcha em termos de recrutamento de fibra. Existem vários tipos de fibra, vários subtipos que vão ser recrutados e aguda ou cronicamente utilizados dependendo da demanda que eu tiver. Tá? É isso. Então, como eu disse, depois eu vou repetir isso de novo, mas como eu disse, uma fibra tipo 1, ela não se transforma em uma fibra tipo 2X porque eu não mudo o axônio que inerva ela, tá? Em vivo. Agora, eu posso ter pequenas alterações de 1 para 1C, de 2X para 2AX, de 2A para 2C, de 2C para 1C, tá? Ali sim, então quando você vê na literatura a transformação de tipo de fibra muscular, eu não estou transformando completamente um tipo em outro, não. Tá? Eu estou transformando um subtipo no outro, um subtipo no outro, subtipo no outro, subtipo no outro. Ok? Fica, então, bem marcada essa questão. Tá? Ótimo. Carol, vamos parar por aqui essa segunda fase, segunda parte da aula.